Eu venho de uma família tradicional da Igreja Católica, 5 pessoas na família. Estudei na escola adventista durante 8 anos. Foi lá que eu conheci a mensagem. Foi lá também que eu conheci o Clube de Gravadores. E os amigos também influenciaram na minha conversão. Me batizei em janeiro de 2000. Foi uma vitória muito grande, porque foram 2 pastores lá em casa para pedir para me batizar, mas minha mãe não deixou, por causa da tradição. Depois eu me batizei, eu já estava morando em Lauro de Freitas. Foi lá que eu me casei, que eu montei uma empresa de contabilidade. Foi lá também que Deus me chamou para fazer teologia. Eu me lembro que eu saía de casa para o escritório em torno de 2 quilômetros. Ficava me perguntando: Senhor, por que eu? Por que eu? Não outra pessoa, escolha outra pessoa. Eu já estou com minha vida já equilibrada, já tenho minha casa, já tenho minha empresa, minha vida financeira estava bem equilibrada, mas eu me perguntava: Senhor, por que eu? Mesmo assim, fizemos algumas provas com ele, pedimos algumas provas. Ele nos deu lá em Lauro mesmo uma que eu voltei para casa meio assustado da resposta dele. Aquilo sempre me incomodava no coração, sempre incomodava, sempre vinha aquela vontade de fazer teologia. Vinha algumas pessoas falando assim: ah, você tem cara de pastor, mas nunca tinha me visto na vida. Olhava para mim assim: não, você tem cara de pastor. Porque eu sempre estava envolvido na igreja, já fui ancião, já fui diretor de desbravador, jovem, professor adolescente, tesoureiro, diretor de igreja. Então assim, na igreja já fiz muita coisa. Mesmo assim eu não sentia pastor. Por que pastor? Para que pastor? Passou 2007, não fez o vestibular. Chegou 2008, conversando com a esposa, ela falou: olha, faça, mas tente só uma vez. Não passar, desista. Aí fui lá para o IAN, fiz a prova lá. Passamos, a concorrência era de 11 para 1. Deus nos abençoou lá que passei. Mesmo assim, um detalhe do meu vestibular foi que eu fiz sem estudar. Foi uma prova que eu falei: olha Deus, se for da tua vontade, eu vou fazer o vestibular e não vou estudar, porque eu estava muito trabalhando, sem tempo. E mesmo assim Deus nos abençoou e mostrou que era realmente isso que Ele queria para a nossa vida, fazer teologia para depois ser pastor. Em agosto tivemos a entrevista, eu fui chamado para trabalhar na Bahia Sul, mas em outubro, exatamente dia 24 de outubro de 2012, aconteceu um fato comigo que marcou a nossa vida. Foi um acidente com o meu carro. Estava eu no IAN, precisei ir em uma cidade chamada São Félix. No caminho, quem conhece o IAN, tem uma descida, estava interditada, eu precisei ir por fora. Chegando na Pé do Cavalo, estacionei o carro no acostamento para fazer o retorno. Só que, quando estava fazendo o retorno, um carro subiu a 160 por hora. E ele me apanhou de cheio, isso já faltando 1 mês e meio para minha formatura. Aí eu só lembro do acidente no momento lá que minha esposa falou assim: olha o carro. Pronto, eu não vi cor, não vi placa, não vi carro, não vi mais nada. Quando eu vim acordar, já foi na sexta-feira. Foi lá que eu vim ter toda a noção do que aconteceu comigo. Foi lá que me contaram o que aconteceu. Eu perdi o baço, a bacia fraturou em 4 lugares, eu tive 2 hemorragias, eu tive também problema na uretra, que ela fechou. O médico estancou uma hemorragia que foi que costurou o fígado, a outra não, porque foi atrás da coluna. E o médico ele falou o seguinte para o pessoal que estava lá, no momento lá que no outro dia eu ia estar morto ou entubado. Passei 15 dias no hospital me recuperando, passei 1 mês deitado na cama sem se mexer por causa da bacia. Depois passei mais 1 mês e meio de cadeira de rodas, passei 4 meses usando sonda. Eu entrei na formatura de cadeira de rodas, eu não tinha como andar, foi com 1 mês e meio que eu comecei a andar. E o ortopedista falou o seguinte lá,
que eu só ia andar sem nada, sem nenhuma ajuda, com 6 meses. Mas graças a Deus, com 2 meses, eu já estava andando sem nenhuma ajuda. Se você olhar o carro, se você ver o carro em si, você vai dizer, rapaz, não sobreviveu ninguém. Porque acidentes menores já teve e vi pessoas morrendo, mas comigo Deus colocou um anjo ali para nos proteger. Um anjo ficou entre o meu carro e o outro carro do rapaz e ele realmente segurou toda aquela pancada. Porque por muito menos já vi pessoa morrer. Hoje eu sei o propósito do chamado. Deus, ele realmente, quando ele chama, ele primeiro ele protege, ele capacita. Quando você está no IAN ali, você tem aquela tensão de chamado, não ser chamado. No meu caso, eu estava chamado, já estava votado o meu chamado, e eu ainda fiquei assim preocupado, porque como é que um pastor vai chamar outro para trabalhar doente, todo quebrado, cheio de problema, não sabendo quando o tempo que vai passar para se recuperar. Mas Deus usou o pastor Fernando para poder me confirmar o meu chamado. Ele garantiu o seguinte: olha, Alex, você está chamado, pode confiar, a igreja vai te ajudar em que você precisar e o tempo que você precisar. E as orações dos irmãos foram muito essencial para a minha recuperação. E realmente é um privilégio servir a Deus no ministério, é um privilégio ser pastor, porque você vê pessoas se transformando, você vê pessoas mudando seu jeito, você vê pessoas vivendo a vida melhor por causa de um testemunho, por causa de uma mensagem, por causa de uma visita, por causa de uma pregação. Então eu sinto honrado pelo chamado, então eu sinto que Deus preparou toda a minha vida para esse momento que eu estou vivendo hoje. Porque quando você sai de casa, amigo, você não sabe se você vai voltar. Comigo foi assim, foi um acidente. Eu poderia ter morrido naquele dia, mas Deus me deu uma outra chance. E eu estou usando esse testemunho do meu acidente para dizer para você: há também uma chance para você, há também um momento para você. Busca Deus. Esse é o momento, esse é o momento de você se entregar para Ele por completo.